A sogra queria controlar o jeito que a nora vivia. Olha só. Minha sogra queria controlar a minha vida. Hello, babies, eu sou a Aline Maserati, bora lá pra mais uma história. Eu comecei a namorar, gente, muito cedo. Lá pros 14, 15 aninhos foi quando eu arrumei, né, o meu primeiro namoradinho. E eu apresentei ele pra minha mãe, enfim, a minha mãe foi muito tranquila, ela não proibiu o namoro nem nada. A gente sempre teve uma relação de muita confiança, então sempre contava tudo uma pra outra. E ela falou que permitia, assim, o namoro desde que ela conhecesse os pais do meu namorado, né? E eles alinhassem juntos ali as regras daquele namoro e não tinha choro nem vela, era pra gente aceitar, né? Em questão de, e ela ia alinhar, né, com os pais dele quando que a gente ia se ver, como ia funcionar esse namoro, enfim. Eles iam alinhar as regras ali junto e a gente tinha que aceitar e beleza. Então, a gente marcou um dia, né, pra ir na casa do meu namorado, junto com a minha mãe, e eu também ia conhecer ali a mãe dele e a família dele naquele dia. E aí, gente, a gente chegou lá na casa dele e tava, tipo, só a mãe dele. E aí ele me falou, né, que o pai dele viajava muito, que às vezes ele ficava, tipo, meses sem voltar pra casa, trabalhava, né, fazendo viagem, fazendo entrega, então era bem difícil dele ver o pai dele. E ele tinha mais 4 irmãos, só que nenhum dos 4 morava mais ali. Tinha um que era um pouquinho mais velho que ele, que tava fazendo intercâmbio, e 2 que já tinham casado cedo e ido embora e deixado a casa da mãe. E aí, enfim, a gente chegou lá, gente. A minha sogra é super receptiva, super acolheu a gente ali, foi super fofa, me elogiou, falou que eu era muito bonita, que eu parecia ser uma menina de família, que eu parecia ser muito legal e tal, não sei o quê. E aí ficou a minha mãe e a mãe dele ali, né, alinhando as regras do nosso relacionamento. E aí, assim, gente, regras muito simples. Tipo, ficar só até 9 da noite, um na casa do outro, não dormir junto, coisa de relacionamento, regras de relacionamento adolescente, né? E tudo bem, a gente aceitou, então a gente ficava ali sempre dentro das regras, se via ali só de sábado, né, até as 9 horas, e domingo a gente voltava um pouquinho mais cedo para fazer lição de casa e tal, para na segunda ir pra escola tranquilo. E aí, beleza, gente. O namoro tava fluindo, tava tudo bem, tava dando tudo certo. E a gente alinhou que o quê? Um final de semana eu ficava na casa dele e um final de semana ele ficava na minha casa. E assim, gente, sempre que era os finais de semana que eu ia pra casa dele, a mãe dele me tratava assim muito bem, gente, muito bem. Tipo assim, sempre quando eu ia pra lá de sábado e domingo, tinha banquetes e banquetes, ela me perguntava o que eu gostava e ela fazia tudo que eu gostava e ela me tratava super bem, ela fazia carinho em mim, no meu cabelo, ela me dava presente, ela comprava roupa pra mim, sabe? Ela me deixava usar as maquiagens dela, ela me maquiava. Tipo assim, gente, não era uma sogra, era uma prefeita, sabe? Assim, ela era muito boa pra mim. E eu ficava toda feliz, tipo assim, meu, muito legal. Eu tinha aquela visão de sogra ruim, né? Mas ela me tratava super bem, ela, tipo assim, me queria muito bem, sabe? E aí, né, foi passando os meses de relacionamento e ela começou a me convidar, tipo, pra ir pra casa dela. Tipo assim, às vezes quando meu namorado não tava, tipo, ele jogava futebol ali alguns dias na semana, depois da aula, enfim, e ela me convidava, ela falava assim, vem aqui comer um bolo, eu fiz lasanha, vem aqui comer, tipo, isso durante a semana também, sabe? E aí a minha mãe começou a falar, tipo assim, nossa, mas ela tá te chamando com muita frequência pra lá, às vezes seu namorado não tá nem em casa, tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, não, mãe, ela me trata super bem, ela é super legal e tal, não sei o quê. E a minha mãe falou, então tá bom, se você gosta dela, se tá dando tudo certo, pode ir, vai na casa dela, que nem eu falei. Minha mãe era bem tranquila em relação a isso. Só que aí, gente, começou a ficar algo um pouco mais sufocante, assim, vamos dizer. Porque além dela começar a me chamar pra casa dela, tipo, fora dos horários, assim, às vezes quando meu namorado não estava em casa, ela começou também a ir na minha casa quando eu não ia na casa dela. Então, tipo assim, às vezes ela me chamava pra ir na casa dela e eu falava, tipo assim, não, hoje eu não consigo, hoje eu vou estudar. Ou às vezes falava, tipo, hoje eu não tô muito afim, tô com dor de cabeça e tal, que adolescente é sincero, né, gente? E aí dava uma desculpa e aí ela simplesmente aparecia lá em casa. Às vezes a minha mãe não estava. E eu deixava ela entrar, porque, que nem eu falei, ela, né, era minha amiga ali, eu considerava ela bastante, né? E aí eu deixava ela entrar, a gente ficava junto e tal, e ela tinha muito isso de abraçar, de querer ficar junto e tal, não sei o quê. E aí, né, começou a ficar assim. E eu comentei com meu namorado, eu falei assim, tipo, nossa, mas sua mãe, ela, tipo, gosta muito de mim, né? Ela quer estar sempre comigo e tal. E porque eu tava realmente me sentindo um pouco sufocada.
E aí, ele falou que a mãe dele, às vezes, podia ser, tipo assim, que ela era meio carente e tal, que ela só tinha filho homem, que ela sempre quis ter uma filha mulher, então às vezes ela queria ter esse cuidado, mas que não era pra eu me preocupar e tal, não sei o quê. E eu falei, beleza. Só que aí, começou a incomodar a minha mãe também. Porque ela falava, tipo, cara, às vezes eu quero estar com você, fazer alguma coisa com você, e essa mulher tá aqui, ou você tá na casa dessa mulher, tipo, tenta dar uma afastada, filha, tô sentindo sua falta, tal, não sei o quê. E eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, já tentei, às vezes eu dou uma desculpa pra ela, falando que eu tô com dor de cabeça, que eu não vou na casa dela, que eu não consigo. E ela aparece aqui, e ela insiste, ela me manda mensagem, ela me liga, começou a ficar, tipo, um negócio bem stalker, assim mesmo, sabe? E aí a minha mãe começou a achar estranho, mas ao mesmo tempo ela também não queria arrumar confusão, porque, tipo assim, meio que ela não me fazia mal, sabe? Ela me dava presente, ela fazia as coisas pra mim, ela queria estar sempre muito próxima, era, tipo, nitidamente uma pessoa carente, né? Então a gente foi deixando, tranquilo, beleza, foi passando. Só que aí o negócio começou a se agravar, gente, porque ela começou a querer controlar as roupas que eu usava. Tipo assim, às vezes eu ia pra casa do meu namorado com uma roupa que ela não tinha me dado. Tipo, ela falava: ai, cadê aquela roupa que eu te dei? É tão mais bonita, por que você fica usando essa roupa curta e tal, não sei o que, é perigoso pra você e tal. Aí, às vezes, eu tava, tipo, na casa do meu namorado, a gente tava estudando, eu sempre estudava pra faculdade que eu queria fazer, né, que era de artes cênicas. E aí ela ficava falando, nossa, não, mas você vai fazer isso, você tem que fazer uma faculdade de advocacia, uma faculdade de medicina, você tem que ter uma profissão certa e tal, não sei o que. Olha, aí ela ia lá e me dava um livro, tipo, de medicina, me dava um livro de advocacia. Ela já chegou a me dar um jaleco de medicina, tipo assim, sendo que, né, eu não queria aquilo. E aí, tipo, realmente foi ficando sufocante, foi tendo aquele controle e tal. E aí chegou uma hora que eu mesma falei pra ela, eu mesma quis conversar com ela, tipo, justamente pra não dar confusão e não precisar minha mãe intermediar e tal. Porque, né, eu já fui ficando mais velha, esse namoro durou, tipo, mais ou menos uns 3 anos, gente, tipo, nesse nível, assim. Eu tô resumindo só as coisas principais, mas esse tipo de coisa foi, né, escalonando. E aí eu falei pra ela que agora eu já tava mais velha, que eu queria escolher minha profissão, que eu acho que ela tava confundindo um pouco as coisas, né? Tipo, querendo controlar. E ela, tipo, simplesmente falou, tipo, ah, eu te considero realmente como minha filha, eu quero estar sempre do seu lado, eu sempre te dei várias coisas, eu quero te ajudar e tal, não sei o que, eu sei o que é melhor pra você e tal, e não sei o que. E começou a, tipo, ficar uma obsessão, sabe, gente? E aí, né, teve um jantar de família, onde foi os meus cunhados e tal, as namoradas, né, dos meus cunhados, enfim. E eu mencionei se com alguma delas já tinha acontecido esse tipo de coisa. E, né, falava que ela era realmente muito grudenta e tal, não sei o que, e elas meio que já sabiam, as cunhadas, porque elas perguntavam, ah, o que que você acha da dona Célia? Vai colocar aqui o nome X. Aí eu falava, então, né, um pouco sufocante. Ela falou assim, ah, então nem você fugiu, né? Gente, elas simplesmente me falaram que elas faziam a mesma coisa com elas, né, na época que elas namoravam ali, e que justamente por isso que elas já tinham se mudado, já estavam morando longe, porque elas não aguentaram, porque ela queria realmente, tipo, controlar tudo da vida delas. E aí, tipo, tinha até uma que falou, ah, mas é porque ela é carente, gente, ela queria ter uma filha mulher, ela queria ter essa participação e tal, não sei o quê. Mas mesmo assim, né, gente, eu acho que nada justifica você querer sufocar, né, a pessoa, enfim. Aí, no final das contas, eu acabei terminando, né, com esse meu namoradinho por conta de, tipo, não dar certo mesmo. E ela ficou muito triste, nossa, ela chorou, ela me ligou por semana, dizendo que eu tinha que voltar, que eu não podia abandonar ela e tal, não sei o quê, que a gente tinha que continuar se vendo e blá blá blá. Mas eu falei que eu não queria, que eu queria cortar relações, que eu gostava muito dela, mas que pra mim não fazia sentido ter essa proximidade com ela, porque, consequentemente, eu ia acabar vendo ele. Enfim, aí me afastei, mas essa mulher, nossa, ela ficou mal, ela me mandava foto parando no hospital, tipo, porque queria estar comigo, porque queria me ver, mas, gente, eu não queria, tipo, ainda mais porque eu tava me sentindo sufocada com aquilo, sabe? E a minha mãe falou que foi a melhor coisa que eu fiz, foi me afastar mesmo. E depois ela acabou desistindo, porque ele acabou arrumando uma outra namorada, né? Que eu vi ali pelas redes sociais, então acho que passou para a próxima vítima dela. Comenta aí sua opinião sobre essa história, ou se você puder, por favor, me ajudar, comenta aí sua cor favorita, curte, me segue para mais vídeos de história. Um beijo e até o próximo.
Gente, que situação, né? Às vezes é isso. Às vezes a mãe tem só filho homens, né? Aí quando ela vê uma nora ali que é uma mulher, ela quer meio que comandar. Mas isso prejudica a nora. Porque ela quer viver a vida dela, quer fazer as coisas dela. Principalmente se ela for nova, né? E isso acaba sufocando. E acaba acontecendo o que aconteceu, né? Às vezes de deixar o namorado, às vezes por conta da sogra e por outras questões também. Mas isso acaba influenciando muito essa questão da sogra querer comandar o jeito que a nora vive, o estilo e tudo, sabe? Mas como é a sua opinião, o que você achou desse vídeo de hoje? É um prazer te ver aqui e até o próximo vídeo. Tchau!